Oi! No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que tu precisa saber caso tenha uma nacionalidade europeia e pretenda vir estudar em Portugal. Porque se esse é o teu caso, tu vai ter que fazer o ingresso tal como um estudante nacional. Ou seja, você vai precisar fazer o Exame Nacional Português, que é como se fosse o vestibular de Portugal. Daí eu faço aspas no vestibular, porque aqui não se chama vestibular, se chama Exame Nacional Português, beleza? E atenção, não dá para você utilizar a nota do Enem. Não oficialmente, porque dentro do Estatuto do Estudante Internacional, que é esse documento que diz como faz para estudar em Portugal usando a nota do Enem, um dos termos diz lá que você não pode ter nacionalidade europeia ou nem a possibilidade de ter a nacionalidade europeia. Então, quando eu digo que oficialmente não, é porque tem um documento que consta isso. Ah, Igor, mas eu conheço alguém que tem nacionalidade ou que estava no trâmite e entrou com a nota do Enem. Mas oficialmente isso não pode acontecer, beleza? Até porque quem entra como estudante internacional tem acesso a uma quantidade de vagas exclusivas para esse fim. Então, essas pessoas, elas não vão estar concorrendo com todo mundo. Essa parece que é a parte positiva, né? Parece que é tudo muito bom. Poxa, você vai entrar na faculdade, tem vaga reservada para você, eu quero entrar com a nota do Enem. Mas a parte negativa disso é que quem entra como estudante internacional paga uma propina mais cara, ou seja, a anuidade de quem não tem nacionalidade portuguesa ou europeia é mais cara. Outra coisa importante sobre o vestibular aqui em Portugal é que, diferente do Brasil, que a gente tem que fazer a prova de todas as disciplinas que a gente estudou no ensino médio, aqui em Portugal não. Você vai ter que fazer a prova apenas das disciplinas que são cobradas no curso que você pretende fazer. Ou seja, você já tem que saber o curso que você quer fazer. Aqui em Portugal, durante o ensino médio, os estudantes já são incentivados a escolher qual é a área que eles querem fazer. Qual é a área que eles vão querer seguir na faculdade. Então, eles já vão tendo uma carga horária maior sobre as disciplinas que eles vão precisar se preparar para fazer o Exame Nacional Português. Por exemplo, se você quer fazer uma engenharia em Portugal, você vai ter que fazer apenas a prova de matemática, de física e química. Se você quer fazer um direito, você vai ter que fazer português, história. Algumas faculdades podem pedir português e história. Então você, na hora de se inscrever no Exame Nacional, você vai se inscrever apenas nas disciplinas que faz sentido para você. Naquelas disciplinas que vão ser cobradas para a área de estudo que você quer. Então, se você quer uma área mais de humanas, você começa a se dedicar mais nas cadeiras de humanas. Se você quer mais uma coisa de exatas, cadeiras de exatas, já que um outro aprendizado para você que está se planejando para vir para Portugal. Cadeiras aqui são as nossas disciplinas no Brasil. Então essa expressão vai ser muito comum aqui na nossa conversa, beleza? As cadeiras que você escolher são as disciplinas que você vai cursar. E aí, tá conseguindo acompanhar? Tem muita coisa ainda para eu te explicar. E no vídeo de hoje eu vou pedir a ajuda da Suede, que também faz parte aqui do time do Estúdio em Portugal, e ela preparou um fluxograma que eu achei super interessante. A gente usa esse esquema internamente para cuidar dos nossos clientes que vem para Portugal e precisa de um apoio para fazer a inscrição no Exame Nacional, fazer as documentações que são necessárias para você se preparar para esse exame. Até o curso preparatório a gente ajuda. Então a Suede preparou um fluxograma e eu quero que ela mostre isso para vocês aqui, para você memorizar isso e se organizar no teu planejamento. Mas antes dela entrar, vamos para a vinheta. Transforme sua vida, espalhe pra geral. Viva esse sonho, estude em Portugal. Então, pessoal, esse é o fluxograma que eu preparei aqui para vocês, com todo o processo para quem vai fazer o Exame Nacional de Portugal e quer fazer uma graduação, uma licenciatura por aqui, tá? A gente vai começar por aqui e eu vou explicar cada partezinha desse processo. A primeira coisa, né, que precisa acontecer é você solicitar a equivalência do seu ensino médio. Ou seja, para você fazer uma graduação, uma licenciatura, você precisa ter concluído o seu ensino médio no Brasil. E depois disso, você vai solicitar a equivalência do ensino médio do Brasil para o ensino secundário aqui em Portugal, que é como se chama ensino médio, tá? A principal diferença nesse processo é que, geralmente, no Brasil a escala é de 0 a 10 e aqui em Portugal a escala é de 0 a 20. Então, eles vão fazer essa escala de notas para colocar a sua média final dentro dos parâmetros das escolas secundárias aqui de Portugal,
tá certo? Então, a primeira coisa que você precisa solicitar é a sua equivalência do ensino médio. Essa equivalência você solicita nas escolas de ensino secundário daqui de Portugal, tá certo? Depois disso, o que que acontece? Você precisa ter atenção. Se você tem a cidadania portuguesa, provavelmente você tem o cartão cidadão. Então, se você tem o cartão cidadão português, você não precisa solicitar o número interno, tá? Agora, caso você não tenha uma cidadania portuguesa e tenha uma cidadania espanhola, uma cidadania alemã, uma cidadania italiana, qualquer cidadania da União Europeia, você vai ter que solicitar, né, o número interno, tá? Esse número interno você tem que solicitar antes de fazer a inscrição. Então, se você não tem uma cidadania portuguesa, vai ser necessário, né, solicitar o número interno, tá bom? Ah, Suede, eu tenho uma cidadania portuguesa, mas eu estou no processo ainda, não concluí o processo e ainda não tenho o cartão de cidadão. Então, aí você também provavelmente vai precisar solicitar o número interno, tá certo? Nesse caso de com cidadania portuguesa, é para quem já tem o cartão cidadão. Então, você não precisa solicitar o número interno. Caso você não tenha, precisa sempre solicitar isso aqui, tá certo? Depois disso, a gente vai fazer a inscrição na plataforma da PIEP. Então, se você já tem aí o seu número interno, vai ter uma época específica que vai abrir essa inscrição da primeira fase na plataforma da PIEP. Essa inscrição, ela acontece geralmente entre março e abril. Isso vai depender de cada ano. Por exemplo, desse ano ainda não saiu a data oficial, tá? Da inscrição. Mas normalmente é entre março e abril, tá certo? Para você se inscrever para fazer a primeira fase do Exame Nacional de Portugal. Depois que você já está inscrito, que você já decidiu lá quais são as disciplinas que você vai fazer a prova, que você vai realizar a prova, tá certo? De acordo com o curso e com as faculdades que você pretende se candidatar, você vai precisar solicitar a senha online na DGS. O que é a DGS? É a Direção Geral do Ensino Superior de Portugal. Você precisa solicitar uma senha, porque essa senha vai ser uma senha que você vai utilizar futuramente na plataforma de candidatura do Concurso Nacional de Acesso da DGS, tá certo? Então você precisa solicitar isso antes, tá? Você solicita e depois essa senha, em um determinado período, também normalmente é em maio, chega na sua caixa de e-mail, tá bom? O que que acontece? Você precisa ter atenção porque alguns cursos têm pré-requisitos. Então, cursos como música, desporto, dança, tem alguns pré-requisitos. Então, você precisa realizar esses pré-requisitos antes de fazer o exame nacional, a primeira fase do exame nacional, tá? Essa inscrição e realização dos pré-requisitos eles sempre vão depender do curso. Então, você primeiro precisa constar se o seu curso tem algum tipo de pré-requisito e qual é esse pré-requisito. Esse pré-requisito ele pode ser presencial, então pode ser um pré-requisito que você vai precisar fazer talvez uma prova prática, um teste. Então, você precisa fazer isso antes, tá certo? Alguns outros cursos têm pré-requisitos mais simples, que você só entrega ali no ato da matrícula. Então, tem que verificar sempre qual tipo de pré-requisito. E também tem os cursos que não têm pré-requisito. Se o seu curso não tem pré-requisito, então essa parte aqui você pode pular. Agora, você sempre tem que ficar atento a qual instituição você vai se candidatar e se aquela instituição e aquele curso exige o pré-requisito, tá certo? Depois disso, a gente entra aqui na primeira fase do Exame Nacional de Portugal, que esta já tem data, acontece aqui em meados de junho e julho, e claro, vai depender também das disciplinas que você vai fazer, né? Cada dia tem uma disciplina diferente, então já temos o calendário deste ano, já começa a partir de junho, claro que você precisa já estar presencial em Portugal para poder realizar esse exame, tá certo? Depois disso, temos aqui a inscrição da segunda fase do Exame Nacional de Portugal. Ou seja, se você se inscreve lá na primeira fase, naquela inscrição que acontece entre março e abril, não significa que você vai estar inscrito para a segunda fase. Então, a segunda fase, ela é uma fase de melhoria de notas. Então, se você fez a primeira fase do Exame Nacional de Portugal e você acha que não teve boas notas, aí você pode fazer a inscrição para a segunda fase do Exame Nacional. Isso aqui é opcional, porque, como eu disse, é para melhorias de notas, tá certo? Então, não é obrigatório você fazer, tá certo? Muita atenção nesse processo.
Depois disso, a gente também, né, depois da inscrição, é claro que você tem que fazer a prova da segunda fase, porque, como eu falei, é para melhoria de notas. Isso aqui tá de amarelo, porque não é obrigatório, tá certo? Então, muita atenção nesse processo. Não é obrigatório, mas se você quiser fazer a segunda fase, precisa estar atento à data da inscrição e das datas da segunda fase, tá certo? Para a realização desse exame. Depois que você faz esse processo, você vai fazer a candidatura na plataforma da DGS. Então, você já vai ter o resultado. Quando sair o resultado, você solicita a ficha Enes na escola que você fez a prova, tá certo? E vai fazer a candidatura na plataforma da DGS. Essa candidatura também, você vai poder colocar lá as suas 6 opções de curso, né? De acordo, lembrando que aqui em Portugal, o peso do seu ensino médio também conta bastante. Então, nessa ficha Enes vai constar lá a sua nota que você tirou no exame e a sua nota do secundário, que é do seu ensino médio, tá certo? Daquele processo de equivalência que a gente faz lá na frente. Então, tem que ter muita atenção nesse processo. A candidatura na plataforma, ela é simples, é algo bem simples, mas você precisa estar atento aos passos anteriores que eu mostrei aqui, tá certo? Depois disso, que você selecionou suas 6 opções, vai sair o resultado lá tem a primeira, né, a primeira fase que você vai colocar suas 6 opções. Se você não conseguir ser aprovado nas 6 opções, você também pode ir para a segunda fase da candidatura, não tem problema, tá certo? Mas aí você vai ser aprovado, com fé em Deus, estamos torcendo para isso. Você vai ser aprovado em uma instituição e a partir daí você vai para o processo de matrícula nessa instituição de ensino, tá certo? Depois do processo da matrícula, você já pode aí estudar e estar tranquilo na sua faculdade em Portugal, tá bom? Então, como eu falei, é um processo que ele não é difícil, mas ele é longo, ele é extenso. Então, a gente precisa estar atento em todas essas fases, em todos esses detalhes do processo. Bastante coisa para fazer, né? Mas não se preocupa que a gente está aqui para te ajudar. Nós do Estúdio em Portugal já visitamos mais de 50 faculdades aqui em Portugal, somos parceiros oficiais das instituições. Inclusive aqui na televisão tá passando uma visita em Porto Alegre, uma das faculdades que eu já visitei aqui. Inclusive depois do nosso canal dá para você maratonar a visita em diversas instituições. E olha só que bacana, você aí pode contar com a ajuda do Estúdio em Portugal para poder fazer todo esse trâmite da inscrição no Exame Nacional Português. Todos esses documentos que você precisa tirar, a equivalência do ensino médio, são coisas que você vai tirar estando em Portugal, tendo um representante em Portugal. Então, se você mora no Brasil, sai muito mais barato, pode acreditar, sai muito mais barato você passar uma procuração para que o nosso time possa te atender aqui e acelere o teu processo. Além de você ganhar tempo, você vai economizar dinheiro, porque aí você está deixando de gastar com passagem aérea, com hospedagem, com dor de cabeça, porque até você entender o processo não é simples e nem sempre você encontra funcionários bem dispostos nas escolas públicas aqui de Portugal para poder te instruir com isso. Mas, como eu disse, não precisa se preocupar, porque nós do Estúdio em Portugal estamos preparados para te atender em cada um desses detalhes, através do nosso programa de mentoria, que é exclusivo para você que tem a nacionalidade europeia, beleza? Se você não tem nacionalidade europeia e vai precisar fazer o ingresso através da nota do Enem, a gente também consegue te ajudar, mas são coisas diferentes. Você conseguiu entender isso, né? Então, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você falar com o nosso time no WhatsApp e também mais informações sobre esse serviço que vai te auxiliar em todos os detalhes do Exame Nacional. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma outra sugestão de tópico aqui para o nosso canal? Deixa nos comentários que eu vou ter todo o prazer em te responder e preparar esse material para o próximo vídeo aqui no canal do Estúdio em Portugal. Até a próxima! Tchau! Transforme sua vida, espalhe pra geral. Viva esse sonho, Estúdio em Portugal.